Um idoso viúvo na montanha viu o Caramelo Ivando preso em uma armadilha. O que ele faz é impressionante. O silêncio da montanha parecia o mesmo de sempre, mas naquela manhã algo cortou o ar gelado como um pedido urgente por ajuda. Um uivo forte, trêmulo, quase humano. Foi assim que Antônio, o idoso viúvo que vivia retirado na encosta, encontrou o Caramelo preso em uma armadilha antiga esquecida entre pedras e raízes. A imagem era inesperada, capaz de fazer qualquer pessoa segurar a respiração por um instante. E o que Antônio fez a seguir mudaria não apenas o destino daquele animal, mas de toda a vila aos pés da serra. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para que você não perca nenhum dos próximos capítulos dessa história. A partir daquele resgate improvável, uma ligação improvável entre homem e cachorro começou a se formar, ainda frágil, mas cheia de potencial. O Caramelo, assustado e desconfiado, parecia ao mesmo tempo agradecer e manter distância. Já Antônio, que havia se fechado para o mundo desde que passara a viver sozinho, sentia algo reacender por dentro, mesmo que não estivesse pronto para admitir. O que ele não imaginava era que aquela armadilha era só o primeiro sinal de que algo maior estava acontecendo na montanha. Terrenos instáveis, caminhos esquecidos, tradições antigas, moradores relutantes em mudar e uma vila inteira prestes a encarar segredos que nunca foram totalmente enterrados. O Caramelo, com seu faro e sua inquietação, seria a chave para revelar fenômenos que ninguém havia notado. E Antônio, empurrado pelas circunstâncias e por um vínculo cada vez mais forte com o cachorro, teria de enfrentar o que sempre evitou: voltar a se conectar com pessoas, revisitar memórias que acreditava ter deixado para trás e assumir um papel que nunca imaginou retomar. Cada passo que eles dão juntos aproxima ainda mais a verdade sobre o que realmente está acontecendo na serra. Mas nada será simples. Obstáculos naturais, conflitos com vizinhos determinados a manter tudo como está, tradições locais que moldam escolhas, pressões sociais, vulnerabilidades emocionais e descobertas inesperadas vão transformando o que começou como um simples resgate em uma jornada que mudará vidas. E essa história, que se desenrola ao longo de 6 meses de mudanças na montanha e no coração de seus moradores, está apenas começando. Amanhã começou com o tipo de silêncio que só existe nas montanhas. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de detalhes discretos: o vento empurrando as folhas secas, o rangido suave das velhas cercas de madeira, o eco distante de algum galho se partindo. Para Antônio, aquele silêncio era quase um companheiro. Depois que passou a viver sozinho, ele aprenderá a reconhecer cada nuance desse silêncio, quase como quem aprende a escutar a própria respiração. Naquele dia, porém, algo diferente aconteceu. Um som agudo, cortante, que não fazia parte do repertório costumeiro da montanha, atravessou o ar frio como uma lâmina. Era um uivo. Não um uivo qualquer, mas um uivo que carregava desespero, dor e uma urgência impossível de ignorar. Antônio parou imediatamente. Os joelhos, já desgastados pela idade, reclamaram quando ele se virou rápido demais para o lado de onde o som parecia vir. Ele apertou o casaco contra o peito, sentindo o frio raspar sua pele apesar da grossa lã. Por um segundo, pensou que talvez tivesse imaginado. A mente às vezes prega peças em quem já passou por tantas mudanças, especialmente quando a solidão pesa mais que o esperado. Mas o uivo veio novamente, ainda mais intenso, resfolegante, implorando. Ele conhecia aquela área. Era uma parte da montanha onde armadilhas antigas haviam sido deixadas décadas antes, quando agricultores tentavam proteger suas plantações de animais selvagens. Muitos acreditavam que todas haviam sido removidas pelos mutirões comunitários, mas Antônio sempre soube que algumas se escondiam sob folhas e raízes, esperando que alguém descuidado pisasse no lugar errado. Apressando-se o quanto o corpo permitia, ele caminhou por uma trilha estreita, ainda marcada por marcas de botas de turistas que costumavam visitar a serra em épocas mais quentes. O cheiro úmido da terra subia à medida que Antônio se aproximava de uma clareira entre as rochas. O uivo ecoou mais forte. Era impossível confundir, dor pura, acompanhada de medo. Quando ele cruzou a última curva da trilha, viu. O Caramelo estava preso. Um cachorro de pelo curto, cor de mel, com olhos que brilhavam de inquietação. Sua pata traseira estava presa em uma armadilha de ferro antiga, o metal enferrujado cravado de forma cruel na pele. O animal tentava se soltar, puxando a pata com força, mas o movimento só parecia piorar a dor. A cada puxão desesperado, ele soltava outro uivo que reverberava entre as pedras. O idoso sentiu o peito apertar.
Não era apenas pena. Era algo que ele não sentia fazia anos, um impulso imediato de proteger, de agir, de não permitir que aquele ser indefeso enfrentasse aquilo sozinho. Mesmo assim, aproximou-se devagar, consciente de que um animal ferido podia agir por instinto. Calma, calma, murmurou, a voz tão baixa que quase se confundia com o vento. O caramelo virou a cabeça para ele, olhos arregalados, corpo tenso, orelhas trêmulas. Era evidente que estava dividido entre a dor e o medo do estranho que se aproximava. A respiração dele estava rápida, descompassada, cheia de pequenos ganidos involuntários. Antônio estendeu a mão lentamente. Não para tocar, mas para mostrar que não trazia ameaça. Eu vou ajudar você. Só preciso que confie um pouco, só um pouco. Ele não sabia se o cachorro entendia suas palavras, mas seu tom suave pareceu diminuir um pouco a tensão no ar. O caramelo continuou atento, mas parou de puxar a perna. Isso já era um sinal. Antônio ajoelhou-se, e os joelhos protestaram de novo. Levou alguns segundos para recuperar o fôlego e então examinou a armadilha. Era uma peça velha, de ferro pesado, com uma trava que já não respondia como antes. Ele conhecia mecanismos assim, lembranças de quando fora artesão de ferramentas na juventude, criando peças resistentes para os agricultores locais. As habilidades que julgava inúteis no presente ressurgiam diante daquela necessidade. Ao perceber o estado da armadilha, o idoso entendeu que precisaria de ferramentas. Tinha algumas em casa, guardadas em um baú que raramente abria desde que deixará de trabalhar. Mas não podia simplesmente deixar o animal ali. Pensou por um instante. O terreno era inclinado, mas ele não estava longe da cabana. Se fosse rápido, talvez conseguisse chegar antes que a dor e o medo levassem o cachorro a tentar se soltar de novo, piorando o ferimento. Mas então algo inesperado aconteceu. O caramelo, tremendo e ainda preso pela pata, avançou um pouco para frente, como se tentasse acompanhar o idoso. Como se tivesse compreendido que a ajuda viria, mas não aceitasse ser deixado sozinho. Esse gesto simples mexeu profundamente com Antônio. Era impossível não enxergar ali um pedido silencioso, quase uma entrega. O idoso sentiu sua garganta fechar. Tudo bem. Eu volto logo. Eu prometo. Promessas eram algo que ele evitava fazer desde muito tempo. Não porque não pretendesse cumpri-las, mas porque temia falhar, temia se apegar de novo. No entanto, diante daquele cachorro, daquele olhar tão claro, tão sincero, a palavra saiu antes mesmo que ele percebesse. Desceu a trilha o mais rápido que pôde, sentindo o ar gelado queimar seus pulmões. Cada passo era um lembrete de que sua idade não lhe dava vantagens, mas a urgência o movia como não acontecia desde que participava dos antigos mutirões da vila. Quando finalmente alcançou sua cabana, empurrou a porta, quase tropeçando nos tapetes de lã desgastados. O baú estava no canto da sala, coberto por uma manta. Ele a puxou e abriu o baú, sentindo o cheiro de madeira velha e metal guardado por anos. Suas mãos encontraram o alicate, a chave de torque e uma pequena lâmina que ele mesmo havia feito há mais de 2 décadas. Enquanto corria de volta para a clareira, ele escutava repetidamente o eco do uivo do caramelo. Era como se o som estivesse marcado na memória, se repetindo mesmo na ausência do próprio animal. Isso o fez acelerar ainda mais. Ao chegar, o animal estava ofegante, mas ainda consciente e atento. Assim que viu Antônio retornar, o caramelo emitiu um som baixo, quase um lamento, uma mistura de alívio e dor. O idoso se ajoelhou ao lado dele, colocou as ferramentas no chão e respirou fundo. Vamos resolver isso juntos. Com movimentos cuidadosos, começou a trabalhar na trava enferrujada. O metal resistia como se estivesse grudado no tempo, mas a experiência antiga guiava suas mãos. O caramelo estremecia sempre que a ferramenta raspava no ferro, e Antônio fazia pequenas pausas para sussurrar palavras tranquilizadoras. O frio parecia desaparecer. O vento deixou de existir. O mundo se resumia ao som das ferramentas e à respiração dolorosa do cachorro. Depois de longos minutos de esforço, um estalo ecoou entre as pedras. A armadilha cedeu. A pata do caramelo ficou livre. Antônio recuou devagar, dando espaço para que o animal entendesse o que havia acontecido. O cachorro olhou para a perna, depois para o idoso. Aproximou-se mancando e encostou o focinho na mão dele. Foi um toque leve, pequeno, mas suficiente para transformar algo dentro do peito de Antônio, algo que ele havia deixado adormecido por tempo demais.
Aquela ligação não era apenas gratidão. Era início. E a montanha, silenciosa como testemunha, parecia reconhecer que alguma coisa acabava de mudar. O sol começava a se erguer acima da serra quando Antônio recolheu as ferramentas, ainda sentado ao lado do Caramelo, que tentava apoiar a pata livre sem muito sucesso. A claridade alaranjada deixava o pelo do cachorro mais brilhante, como se uma camada dourada tivesse sido pintada sobre ele. O idoso observou atentamente cada movimento do animal, procurando qualquer sinal de que a dor estivesse insuportável ou que houvesse algum ferimento mais profundo do que parecia. O Caramelo respirava de forma curta e rápida, mas já não uivava. Parecia confuso, alerta, com os olhos fixos em Antônio como se tentasse decifrar suas intenções. Havia um receio ali, mas misturado a uma confiança recém-nascida, uma confiança frágil e preciosa. Antônio apoiou as mãos no chão e empurrou o corpo para se levantar. O esforço fez seu quadril reclamar com um estalo discreto. Ele ergueu o rosto, respirou fundo o ar frio e umedecido da serra e então olhou novamente para o cachorro. Era evidente que não poderia simplesmente deixá-lo ali. A pata estava inchada, e o animal precisava de cuidados imediatos. O idoso inclinou-se ligeiramente para frente, estendendo a mão aberta, oferecendo espaço para que o Caramelo se aproximasse por vontade própria. O cachorro hesitou por alguns segundos, como se avaliasse o risco, e então, mancando, deu 2 passos curtos na direção dele. Foi o suficiente. Antônio sentiu o coração aquecer de um jeito que não experimentava havia muito tempo. A solidão havia se tornado tão presente e silenciosa em sua vida que qualquer gesto de aproximação parecia quase uma dádiva. Ele se abaixou novamente, com movimentos lentos, e passou a mão devagar pela lateral do animal, atento à reação. O Caramelo se manteve firme. Havia confiança ali. Havia entrega. Precisamos ir devagar, disse Antônio com a voz baixa, quase sussurrada, como se temesse quebrar aquele momento. O vento soprou mais forte, levantando algumas folhas secas que deslizaram pelo chão da clareira. A montanha parecia observar tudo em silêncio. Antônio segurou com firmeza seu cajado de caminhada e olhou para o caminho de volta. Seria difícil descer a trilha íngreme com um cachorro mancando. Mas desistir não era uma opção. Ele também não podia carregá-lo nos braços por todo o percurso. O animal não tinha porte pequeno, e ele, com sua idade, não aguentaria o peso. Precisou pensar. O raciocínio veio rápido, instintivo, como se a solução estivesse escondida entre suas memórias. Quando ainda era artesão, costumava transportar caixas de ferramentas pesadas usando uma tábua reforçada que deslizava pelo terreno irregular. A tábua estava guardada em sua cabana. Se conseguisse chegar até lá, poderia improvisar algo para facilitar a descida do Caramelo. Mas antes de tentar qualquer coisa mais elaborada, precisava tirá-lo daquela clareira. Antônio respirou profundamente, deu alguns passos e chamou o cachorro riscando o chão com a ponta do cajado, produzindo um som leve que chamou a atenção do animal. O Caramelo observou o movimento e mancou na direção dele, apoiando-se mais na pata dianteira para aliviar o peso da traseira. Era um progresso. A cada passo que davam juntos, o idoso sentia o corpo doer como se estivesse despertando músculos que não eram exigidos há muito tempo. Mas também percebia que algo dentro dele se movia, algo que não doía, algo que preenchia. Caminhar ao lado daquele cachorro parecia ativar memórias que ele havia enterrado quando deixou de se envolver com as pessoas da vila, quando deixou de participar dos mutirões, dos festivais, das rodas de conversa. Memórias de cuidados, de convivência, de laços. A trilha serpenteava entre pedras úmidas e raízes largas de árvores antigas. O chão estava frio, coberto por folhas que estalavam sob cada passo. O Caramelo parava vez ou outra para recuperar o fôlego, e Antônio pausava com ele, respirando juntos no ritmo irregular das montanhas. Quando finalmente chegaram à cabana, o idoso abriu a porta devagar. Por dentro, o ar carregava o cheiro de madeira antiga misturado ao perfume fraco das ervas secas penduradas perto da janela. Tudo era simples, rústico, mas acolhedor. Havia tapetes de lã trançada que Antônio mesmo tecerá com restos de fios cedidos por vizinhas há muitos anos. Uma mesa pequena de madeira maciça ocupava o centro do cômodo, com marcas profundas de ferramentas e cortes que contavam histórias silenciosas de um passado cheio de trabalho. O Caramelo parou na entrada, hesitante. Não parecia acostumado a atravessar portas. Antônio recuou alguns passos, deu espaço e se agachou, batendo a mão suavemente no chão. O cachorro cheirou o ar, avaliou, e então entrou, mancando.
A sensação de vê-lo dentro da cabana produziu uma onda inesperada de emoção no idoso. Era como se aquele espaço, tão vazio por tanto tempo, tivesse voltado a respirar. Antônio foi até um armário baixo e buscou um pano limpo. Depois, encheu uma bacia com água morna aquecida em cima do fogão a lenha. Ele colocou a bacia no chão, perto do tapete, e chamou o cachorro. O caramelo aproximou-se devagar, cheirou a água e olhou para o idoso como se pedisse permissão para confiar. Antônio tocou suavemente a pata ferida, e o animal estremeceu, mas não recuou. O idoso limpou a área com cuidado, tirando sujeira, sangue seco e pequenos pedaços de folha que haviam ficado presos no ferimento. Era uma lesão feia, mas não profunda o bastante para impedir a recuperação. O mais difícil seria evitar que ele colocasse peso demais sobre a pata. Enquanto cuidava do machucado, Antônio percebeu que o caramelo observava cada movimento com atenção, como se tentasse memorizar o comportamento do humano que havia tirado dele a dor mais imediata. Quando terminou, envolveu a perna do cachorro com uma faixa leve de tecido, apenas para estabilizar. Pronto! Agora você descansa um pouco. O caramelo inclinou a cabeça e depois se deitou no tapete, soltando um suspiro longo e cansado. Antônio sentou-se na cadeira próxima e ficou olhando para o animal por algum tempo, sentindo um calor diferente dentro de si, um calor que não vinha do fogão. Ele se levantou de repente, percebendo que precisava preparar algo para comer. Pegou um pouco de abóbora que tinha guardado, cortou em pedaços e colocou para cozinhar. O aroma doce começou a se espalhar pelo ambiente, misturado ao cheiro do fogão e aos sons do fogo estalando. Era um aroma familiar, quase nostálgico. Algo que lembrava dias mais simples, quando teria companhia para dividir a refeição. Os minutos passaram devagar. Do lado de fora, o vento balançava os galhos das árvores e fazia a madeira da cabana render. A montanha parecia respirar ao mesmo tempo que ele. Quando a comida ficou pronta, Antônio colocou um pouco em um prato fundo e deixou esfriar antes de servir. Ele também encheu uma tigela com carne cozida que havia guardado e colocou perto do caramelo. O cachorro levantou a cabeça ao sentir o cheiro e aproximou-se mancando, aceitando o alimento com cuidado, lambendo cada pedaço com fome e cautela. A cena era simples, mas carregada de um significado que Antônio reconheceu e ao mesmo tempo tentou evitar. Ele sabia que estava permitindo que aquele animal entrasse em sua vida de forma profunda. E sabia também que isso exigiria enfrentar sentimentos que não revisava há anos. O caramelo comeu devagar e depois voltou a deitar-se no tapete, desta vez mais próximo da cadeira onde Antônio estava sentado. O idoso percebeu a aproximação e sentiu um aperto suave no peito, uma mistura de ternura e desconforto. Antônio suspirou e olhou pela janela. A serra parecia envolta por um manto de névoa que se dispersava lentamente. A paisagem sempre fora sua companheira fiel, mas naquele momento ele sentia que havia algo diferente no ar. Uma mudança sutil e inevitável. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava sozinho. Passou algum tempo observando o cachorro dormir. Seu peito subia e descia de forma irregular, como se cada respiração exigisse esforço. O corpo fino denunciava que ele provavelmente vagava sem rumo havia semanas. Antônio aproximou-se e colocou uma manta sobre o animal, apenas para proporcionar um pouco mais de calor. Ele então se sentou novamente e deixou que seu olhar vagueasse pelo interior da cabana. Começou a notar detalhes que antes não o incomodavam: poeira acumulada nas prateleiras, ferramentas que precisavam de reparo, o baú no canto que não abria há meses. Era como se a presença do caramelo tivesse acendido uma lâmpada invisível, iluminando coisas que ele preferia ignorar. A tarde avançou, e o idoso percebeu que precisava fazer algo que evitara durante anos: pedir ajuda à comunidade. Ele sabia que havia outras armadilhas ativas na montanha e que alguém precisaria verificar isso antes que mais animais fossem feridos. Mas procurar as pessoas da vila significava enfrentar olhares, perguntas, conversas, significava permitir que sua vida solitária fosse novamente invadida. Olhou para o caramelo. O cachorro abriu um olho sonolento e observou o idoso em silêncio. Antônio percebeu então que não poderia se esconder da vila para sempre. Não agora. Não depois de encontrar aquele animal preso em uma armadilha que jamais deveria estar ali. O idoso passou a mão no rosto, sentindo a barba áspera contra a palma da mão, e respirou fundo. A partir daquele momento, tudo havia mudado. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez estivesse pronto. O caramelo dormia profundamente, como se finalmente tivesse encontrado um lugar seguro.
E o idoso, sentado na cadeira velha que rangia sob seu peso, percebeu que também encontrava um tipo novo de tranquilidade. Uma tranquilidade compartilhada. Ao apagar das luzes e recolher-se para a noite, Antônio olhou para o cachorro mais uma vez. Sentiu que aquele encontro não fora por acaso. A montanha nunca fora de acasos. Era um lugar de encontros necessários, encontros destinados a mudar destinos. E assim, naquele silêncio renovado, a vida dos dois começava a se entrelaçar. A luz do amanhecer clareou a cabana como um véu suave que se deslocava lentamente pelas paredes de madeira. Antônio despertou com o som das árvores balançando lá fora, mas não se levantou imediatamente. Ficou alguns instantes deitado, atento ao próprio corpo, ouvindo o ranger dos ossos que já não lhe obedeciam como antes, sentindo o peso da idade em cada articulação. No entanto, havia algo diferente naquela manhã. Algo leve, quase imperceptível, mas presente. Quando abriu os olhos por completo, viu o Caramelo deitado a poucos metros, enroscado na manta improvisada que ele havia colocado na noite anterior. O cachorro dormia profundamente, a respiração tranquila, a pata ferida protegida com o curativo simples que o idoso improvisara. O cão parecia menor assim, vulnerável, e ao mesmo tempo carregava uma força silenciosa que impressionava Antônio. O idoso se levantou devagar, apoiando-se no cajado. Caminhou até a pequena janela e a abriu, permitindo que o ar frio da montanha invadisse o interior da cabana. O cheiro úmido das folhas, misturado ao perfume das flores silvestres, trouxe-lhe lembranças de dias antigos, quando acordava cedo para ajudar nos mutirões da vila. Naquele tempo, a vida tinha cor, ritmo e companhia. Agora, viver sozinho se tornará tão automático quanto respirar. Ao olhar para o Caramelo novamente, Antônio percebeu que talvez o silêncio não fosse tão confortável quanto pensava. Talvez ele tivesse apenas se acostumado a ele. A água estava fria quando ele a levou ao fogão a lenha para aquecer. Colocou uma chaleira pequena e esperou o vapor começar a subir. Enquanto isso, preparou um pouco de mingau de milho para si e algumas lascas de carne cozida para o cachorro. Quando o cheiro começou a preencher o ambiente, o Caramelo abriu os olhos, ergueu a cabeça e moveu as orelhas de um jeito que fez o idoso sorrir pela primeira vez em semanas. O cachorro tentou se levantar, mas apoiou a pata ferida sem querer e soltou um gemido baixo. Antônio imediatamente se aproximou e colocou a mão sobre o dorso do animal, transmitindo calma. Devagar. Ainda não está pronto, falou em voz quase inaudível. O Caramelo entendeu. Ou pelo menos, reagiu como se entendesse. Antônio colocou a tigela com comida perto do cachorro, mas não tão perto a ponto de forçá-lo a se mover. O animal esticou o pescoço e começou a comer com cautela, lambendo cada pedaço com uma fome que denunciava dias difíceis antes daquele encontro. Enquanto observava, Antônio tentava organizar os pensamentos. Sabia que precisava ir até a vila. Era inevitável. As armadilhas. As trilhas instáveis. O festival da colheita que se aproximava. Tudo exigia ação. E, principalmente, precisava avisar sobre o risco de mais animais se ferirem. Só que retornar à vila significava enfrentar olhares e conversas que ele não estava certo de que conseguiria encarar. Nos últimos anos, transformou-se numa figura distante, lembrado apenas por comentários vagos, como aquele senhor que prefere a montanha. Mas o Caramelo não poderia ficar sozinho por muito tempo. Ele precisava de alguém perto, precisava ser observado. Antônio tomou uma decisão quase sem perceber: levaria o cachorro com ele. Não seria fácil, mas talvez fosse necessário. Antes de sair, arrumou o interior da cabana como não fazia muito tempo. Guardou objetos espalhados, varreu o chão com uma vassoura que já perdia palha, limpou a mesa, abriu as janelas para o ar circular. Era como se quisesse preparar o espaço para alguém além de si mesmo. O Caramelo observava tudo, seguindo os movimentos do idoso com atenção crescente. Quando Antônio se abaixou para pegar o casaco, o cachorro se levantou num esforço, mancando, aproximando-se da porta como se entendesse que aquele era o próximo passo. "Você quer vir comigo?" murmurou Antônio, embora soubesse que o Caramelo não precisava de convite. O idoso colocou o casaco, ajeitou o lenço no pescoço e abriu a porta. O ar frio entrou como um sopro firme, trazendo consigo os sons da floresta. O cachorro hesitou por um segundo, olhou para Antônio e, com cuidado, saiu para o lado de fora. A caminhada até a vila seria longa, mas o caminho aberto pela manhã facilitava o trajeto. O chão ainda estava úmido do orvalho,
e cada passo do cachorro produzia um som suave na terra fofa. Antônio mantinha o ritmo mais lento, sempre atento ao movimento do animal. O cenário ao redor mudava conforme desciam. A vegetação se tornava mais densa em alguns trechos, emitindo sombras que dançavam ao gosto do vento. O cheiro das plantas silvestres se misturava ao aroma resinoso de pinheiros que surgiam entre as clareiras. Ao longe, os sons da vila começavam a se formar como murmúrios distantes, o canto de um vendedor ambulante, o som do martelo de um ferreiro, risadas vindas da praça. Quando chegaram ao limite da comunidade, algumas crianças que brincavam à beira da estrada foram as primeiras a avistar os dois. Elas pararam e olharam com curiosidade. O Caramelo, desconfiado, recuou um pouco, mas Antônio colocou a mão na cabeça do animal, transmitindo segurança. As crianças chamaram umas às outras, criando um pequeno grupo, e em instantes começaram a falar entre si, apontar e perguntar se aquele cachorro era dele. Antônio respirou fundo e continuou andando. Não queria virar atração. Queria apenas cumprir o dever que se impôs. A primeira pessoa que encontrou foi Dona Eunice, que carregava uma cesta de pães recém-assados, o cheiro doce e crocante se espalhando pelo ar. Ela parou, ergueu as sobrancelhas e abriu um sorriso genuíno ao ver Antônio acompanhado. Olhe só, disse ela, aproximando-se devagar. Quem é esse amigo novo? Antônio hesitou por um segundo, sentindo as palavras pesarem mais do que deveriam. É o Caramelo, respondeu. Encontrei ele preso numa armadilha na montanha. Os olhos de Dona Eunice se arregalaram. Uma armadilha? Pensamos que todas já tinham sido removidas nos mutirões. Você tem certeza? Tenho certeza demais, respondeu ele, sentindo o incômodo de reviver a cena. Ela baixou-se um pouco e estendeu a mão para o cachorro, que recuou imediatamente. A reação fez Eunice sorrir com ternura. Assustado ainda. Mas você cuidou bem dele. Isso é bonito de ver. Antônio não soube como responder. Não estava acostumado a elogios, tampouco a ideia de que alguém pudesse notar seus gestos. Precisamos avisar o conselho da vila, continuou ela. Eles vão querer verificar essa história. A palavra conselho soou como uma pedra caindo no estômago de Antônio. Ele sabia o que significava lidar com os conselheiros. Perguntas demais, desconfiança, discussões longas sobre tradições. Mas não havia como evitar. Ao caminharem juntos para a praça central, mais pessoas foram se aproximando. Algumas acenaram de longe, outras cochicharam entre si, surpresa estampada no rosto ao ver Antônio acompanhado de um cachorro. O Caramelo baixava as orelhas, desconfortável com tantos olhares, mas mantinha-se ao lado do idoso, como se aquele fosse o lugar mais seguro que conhecia. Quando chegaram ao centro da praça, onde o coreto servia de ponto de encontro para as discussões comunitárias, alguns membros do conselho já estavam posicionados, conversando entre si. Entre eles estava seu Raul, um agricultor conhecido por sua teimosia e resistência a mudanças. Ele foi o primeiro a notar Antônio. Olha quem resolveu aparecer, disse Raul, com um tom meio jocoso. E com companhia. Antônio ignorou o comentário e falou diretamente com o grupo. Encontrei esse cachorro preso numa armadilha antiga na encosta norte da montanha. Aqueles mecanismos deviam ter sido retirados anos atrás, e alguém precisa verificar se ainda há mais ativos por lá. Alguns murmúrios surgiram entre os presentes. Raul cruzou os braços. Tem certeza do que está dizendo? Essas armadilhas foram deixadas lá no tempo dos meus avós. Eu vi com meus próprios olhos, respondeu Antônio, firme. E se uma estiver ativa, outras podem estar também. O Caramelo deu um passo para trás, sentindo a tensão do ambiente. Antônio percebeu e inclinou o corpo levemente, criando uma barreira protetora entre ele e as pessoas. Dona Eunice apoiou o idoso, falando com firmeza. Precisamos verificar. Não podemos arriscar que outros animais se machuquem. Raul olhou para ela, depois para Antônio, e suspirou com impaciência. Está bem. Vamos mandar alguém examinar os caminhos. Mas antes, precisamos saber onde você encontrou essa tal armadilha. Antônio descreveu o local com precisão. Alguns homens anotaram e combinaram de subir mais tarde. A reunião informal se dissolveu aos poucos, enquanto moradores se aproximavam para olhar o Caramelo. O cachorro não gostava da aproximação, e Antônio recolheu para perto das pernas sempre que alguém tentava tocá-lo. Quando finalmente deixaram a praça, Eunice colocou a mão no braço do idoso. Você fez o certo vindo até aqui. A comunidade precisa disso.
E o caramelo agradece. Antônio apenas assentiu. Ao caminhar de volta para a cabana, ele percebeu que algo havia mudado. A presença do cachorro ao seu lado parecia abrir portas sociais que ele havia fechado por tantos anos. A vila, que antes parecia distante, agora estava mais próxima, mais viva. A montanha tinha seus próprios modos de unir destinos. Quando chegaram em casa, o caramelo foi direto para o tapete, onde se deitou. Exausto. Antônio sentou-se na cadeira, observando o animal descansar, pensando em tudo que viverá naquele dia. Algo importante havia começado, e ele sabia disso. Mas, pela primeira vez desde que se retirara para a montanha, sentiu que talvez estivesse pronto para isso. A noite caiu lentamente sobre a serra, e com ela veio um frio úmido que parecia atravessar a madeira da cabana e se instalar nos ossos de Antônio. O idoso fechou as janelas uma a uma, prendendo o silêncio lá fora e protegendo o interior da casa do vento. O fogo no fogão a lenha crepitava, lançando sombras dançantes contra as paredes. No tapete, o caramelo estava deitado, o corpo encolhido como se buscasse o calor que o ambiente oferecia. O cachorro adormecera tão profundamente que parecia alheio ao mundo. Antônio observou por alguns instantes os movimentos sutis do animal respirando. Havia algo tranquilizador na presença daquele ser que, de forma tão inesperada, tinha entrado em sua vida. Uma sensação de companhia que ele não experimentava fazia anos. Antônio se inclinou na cadeira, apoiando-se no encosto gasto. Sua mente não parava. A ida à vila havia despertado antigas lembranças de convivência, de risadas na praça, de pessoas que chamavam pelo nome, de conversas que duravam a tarde inteira. No presente, essas lembranças pareciam distantes, quase reais, mas o encontro com Dona Eunice e os comentários dos moradores reacenderam uma centelha que o idoso pensou ter perdido. Seus pensamentos foram interrompidos por um som suave. O caramelo se mexeu, lambendo a pata ferida com cuidado. Antônio se levantou devagar, aproximou-se do cachorro e verificou o curativo, ajustando-o com delicadeza. O animal ergueu o olhar, cansado, mas cheio de confiança. Essa troca silenciosa fazia surgir um calor interno que nem o fogo do fogão era capaz de oferecer. O idoso retirou uma manta de lã do fundo do armário e a colocou ao lado do cachorro. Quando o tecido tocou o chão, o caramelo arrastou-se alguns centímetros e repousou a cabeça sobre ele, como se estivesse grato. Antônio sorriu de um jeito discreto, quase esquecido. O amanhecer chegou rápido. O idoso acordou com o canto distante de pássaros e o som suave de gotas batendo no telhado. Uma garoa fina começava a cair, tornando a montanha envolta em uma névoa leve. Ele se levantou com dificuldade, preparando o corpo para enfrentar um novo dia. O caramelo já estava desperto, sentado, observando com orelhas erguidas. Bom dia, disse Antônio, mesmo sabendo que o cachorro não precisava de palavras para entender seu tom. Ele preparou a comida matinal, dividindo o alimento em 2 porções. Enquanto o caramelo comia devagar, Antônio analisava mentalmente todas as tarefas que precisaria enfrentar naquele dia. Havia coisas urgentes: reforçar a cabana para o período de frio que se aproximava, buscar lenha, verificar o estoque de mantimentos, acompanhar a recuperação do cachorro e, sobretudo, aguardar notícias da comunidade sobre a inspeção das trilhas. Mas havia algo ainda mais forte chamando sua atenção: a sensação de que a armadilha que encontrara não era única, e que a montanha guardava mais segredos. O terreno instável em alguns trechos, o som de deslizamentos recentes durante a noite, a lembrança do caramelo guiando-o até um ponto diferente dias atrás. Tudo indicava algo mais profundo acontecendo. Após o café, Antônio colocou a capa impermeável e preparou o cajado. Olhou para o cachorro. Hoje você fica aqui descansando. A pata ainda precisa de tempo. O caramelo inclinou a cabeça, parecendo não concordar. Deu 2 passos mancos para segui-lo, mas Antônio retornou e colocou a mão no dorso do animal. Eu volto logo. Prometo. A palavra promessa tinha peso, mas saiu firme. Antônio fechou a porta e iniciou a caminhada pela trilha que levava ao setor da montanha onde encontrara a armadilha. A garoa leve deixava o chão escorregadio, tornando cada passo um cuidado. A névoa enrolava-se nas árvores como um véu, dificultando a visão, mas o idoso estava acostumado com aquelas condições. Anos de solidão o tornaram íntimo dos sons e cheiros da serra. Ele caminhou por quase meia hora até alcançar a área onde o caramelo ficará preso. A clareira parecia ainda mais silenciosa agora, úmida, com gotas escorrendo pelas rochas.
Antônio procurou marcas no chão, tentando encontrar qualquer indício de atividade recente. A armadilha que havia recolhido estava guardada na cabana, mas ali havia sinais de algo mais. Folhas reviradas. Raízes expostas. Marcas sutis no barro, como se alguém tivesse passado recentemente por ali. O idoso se abaixou, observando o solo. A terra estava marcada por pegadas humanas. Não eram trilhas de turistas, tampouco de crianças da vila. Eram passos pesados, regulares, com sulcos que indicavam alguém carregando peso. Ele seguiu as marcas, caminhando entre arbustos e pedras. A trilha improvisada seguia até uma pequena elevação, um trecho que poucos usavam porque o terreno era instável. A cada passo, a terra parecia respirar sob seus pés, movendo-se como uma superfície viva. Quando chegou ao topo da elevação, Antônio percebeu um buraco no chão, parcialmente coberto por folhas secas. Aproximou-se com cautela, afastando as folhas com um cajado. Ali havia uma segunda armadilha. Menor, mas igualmente perigosa. Antônio sentiu uma mistura de indignação e preocupação. Como aquilo estava ali? Quem havia deixado? E por quê? Ele examinou a peça com mais atenção. Diferente da primeira, aquela parecia ter sido mexida recentemente. O metal não estava tão oxidado. Alguém a reposicionou, talvez sem saber o risco envolvido. Enquanto analisava aquilo, ouviu um som atrás de si. Um farfalhar de folhas. O idoso virou-se de imediato, o cajado firme nas mãos. Por um instante, pensou que fosse algum animal selvagem, mas o som se repetiu, mais suave. Então viu uma figura surgindo entre a névoa. Era Jair. Ele vinha caminhando com passos lentos, segurando algo embrulhado em um pano. Quando seus olhos encontraram os de Antônio, um silêncio pesado se instalou entre os dois. Você por aqui, Antônio, disse Jair, com a voz baixa e contida. O idoso o observou com cautela. Não via Jair havia meses. O artesão vivia isolado, quase tanto quanto o próprio Antônio, evitando a vila por causa de antigas inseguranças que ninguém entendia completamente. Estou olhando as trilhas, respondeu o idoso. E encontrei isso. Apontou para a armadilha no chão. Jair desviou o olhar por um instante. Seu corpo demonstrava desconforto evidente. Eu não imaginei que ainda houvesse perigo nisso. Antônio franziu o senho. Você mexeu nela? Jair respirou fundo, como se o ar lhe faltasse. Eu tenho vindo aqui, tentando reorganizar algumas coisas. Peguei algumas das armadilhas velhas para reaproveitar o metal. Não pensei que alguma ainda estivesse ativa. Talvez eu tenha deixado algo fora do lugar. As palavras saíam trêmulas, entrecortadas por culpa. Antônio entendeu naquele instante. O artesão não tinha más intenções. Era apenas alguém lutando contra sua própria solidão, tentando se reencontrar no trabalho manual que sempre fez parte de sua vida. A montanha não perdoa descuidos, disse Antônio, com firmeza, mas sem dureza. Jair concordou, envergonhado. Eu queria voltar a fazer peças, testar novos desenhos. Mas sempre que penso em mostrar para alguém, desisto. Vim até aqui porque ninguém me vê. A confissão pairou no ar como névoa densa. Antônio olhou para o pano que Jair carregava. O que você tem aí? O artesão hesitou antes de abrir o embrulho. Dentro havia pequenas esculturas de madeira. Animais, árvores, formas abstratas. Havia beleza ali. Delicadeza. Técnica. São só testes, disse Jair, quase num sussurro. Antônio examinou uma das peças. Era incrivelmente bem feita. Você não precisa esconder isso, falou o idoso, devolvendo o objeto. A vila precisa desse tipo de trabalho. E você precisa voltar a confiar em si mesmo. As palavras surpreenderam até o próprio Antônio. Há anos ele não oferecia esse tipo de incentivo a ninguém. Talvez, de algum modo, cuidar do caramelo tivesse reacendido algo dentro dele. Jair parecia sem reação, como se não soubesse como absorver aquilo. Seus olhos marejaram de leve, mas ele desviou antes que a emoção transbordasse. Antônio então apontou novamente para a armadilha. Precisamos remover todas. Você me ajuda? Jair assentiu. Sim, eu ajudo. E foi assim que um trabalho que parecia impossível começou. Os dois passaram horas percorrendo trilhas, removendo armadilhas, recolhendo pedaços de metal,
examinando áreas instáveis. A garoa fina tornava tudo mais difícil, mas não desistiram. Cada armadilha encontrada aumentava a responsabilidade sobre ambos. Cada sinal de instabilidade no terreno reforçava a necessidade de avisar a vila. Quando finalmente retornaram à cabana de Antônio, o idoso percebeu que o Caramelo estava sentado na porta, como se tivesse esperado o tempo todo. Assim que viu Antônio, correu até ele mancando, mas feliz. Antônio ajoelhou-se, acolhendo a aproximação, enquanto Jair observava a cena com um sorriso discreto. Acho que ele gosta de você, disse Jair. É um bom companheiro, respondeu o idoso. Jair olhou ao redor, parecendo pela primeira vez confortável perto de outra pessoa. Se quiser, posso voltar amanhã. Podemos ver as outras trilhas juntos. Antônio assentiu. Seria bom. O artesão despediu-se e partiu pela trilha, desaparecendo lentamente na névoa. O idoso entrou na cabana com Caramelo, sentindo o ambiente aquecer ao redor. A sensação de vazio já não era tão forte. Algo dentro dele se movia, preenchia, despertava. Naquela noite, enquanto o fogo iluminava as paredes e o cachorro dormia ao seu lado, Antônio teve uma certeza silenciosa. A montanha ainda guardava segredos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava enfrentando tudo sozinho. A madrugada começou antes mesmo que Antônio percebesse que havia adormecido. A chama baixa do fogão a lenha ainda crepitava, espalhando um calor suave pela cabana. O idoso abriu os olhos devagar, sentindo aquele despertar lento que só acontece quando o corpo está exausto, mas a mente permanece alerta. Ele ouviu o som familiar da respiração do Caramelo, deitado ao lado da cama improvisada que Antônio finalmente preparara para si depois de tantos anos dormindo sozinho na velha rede. A presença do cachorro tornava o ambiente diferente. A cabana parecia menor, mas mais viva. O silêncio da montanha não era mais uma lembrança constante da solidão, e sim um fundo calmo que acolhia a nova rotina que surgia. O dia anterior havia sido longo. A busca pelas armadilhas, a conversa inesperada com Jair, a descoberta de que o terreno guardava instabilidades, tudo isso deixará com um peso de responsabilidade que não sentia desde os tempos de juventude. Mas havia também um lampejo de esperança, como se pequenos fios soltos de sua vida estivessem começando a se entrelaçar outra vez. O Caramelo despertou com um bocejo leve e ergueu a cabeça, olhando para Antônio cheio de expectativa. Os olhos do animal sempre carregavam uma pergunta silenciosa, uma mistura de curiosidade e segurança. O idoso se levantou devagar, sentindo o estalo discreto dos ossos. Vamos preparar o café, disse ele, caminhando até o fogão. O cheiro de café recém-passado se misturou ao aroma da madeira queimando. Antônio separou uma pequena quantidade de comida para o cachorro, observando atentamente a forma como o animal apoiava a pata ferida. O curativo continuava intacto, mas o inchaço ainda persistia. Mesmo assim, o Caramelo não reclamava. Apenas seguia com uma força silenciosa, como se estivesse decidido a não ser um fardo. Depois do café, Antônio organizou alguns utensílios em cima da mesa. Precisaria deles mais tarde, quando se encontrasse com Jair para continuar a remoção das armadilhas. No entanto, algo incomodava. Era uma inquietação crescente, quase imperceptível, mas presente o suficiente para não ser ignorada. A sensação de que havia algo ainda mais profundo escondido na montanha, algo que ainda não havia sido revelado. A manhã estava fria, mas clara. A garoa havia cessado, deixando o ar limpo e carregado do perfume da terra molhada. Antônio abriu a porta da cabana. O Caramelo caminhou até a entrada, cheirando o ambiente, sentindo o vento bater em seu focinho. O animal parecia impaciente, ansioso para acompanhá-lo. Mas o idoso sabia que aquele não era o momento adequado para a pata ferida enfrentar longas caminhadas. Hoje você precisa descansar, falou de forma firme. O cachorro baixou as orelhas, claramente frustrado, mas obedeceu ao ver o tom sério de Antônio. O idoso saiu, fechando a porta com cuidado, e iniciou o percurso. Caminhou por quase 15 minutos até alcançar a bifurcação da trilha que levava à oficina improvisada de Jair. O artesão já o aguardava, sentado em uma pedra grande, com um saco de ferramentas ao lado e uma expressão que misturava ansiedade e determinação. Achei que você não viria tão cedo, comentou Jair ao vê-lo se aproximar. A montanha não espera, respondeu Antônio. E quanto mais cedo fizermos isso, melhor. Os dois seguiram juntos pela trilha estreita. O som de galhos úmidos estalando sob os pés criava um ritmo quase constante.
Jair parecia estar mais comunicativo naquele dia, como se a companhia de Antônio lhe oferecesse uma espécie de coragem silenciosa. Não dormi direito, confessou ele. Fiquei pensando nas armadilhas que ainda podem estar espalhadas por aí. Não consigo acreditar que deixei algo assim tão perto da trilha principal. O idoso o observou de lado. Jair era um homem bom, apenas marcado por inseguranças profundas. Talvez a montanha estivesse oferecendo a ele uma segunda chance, assim como oferecia a Antônio. O importante é que você está aqui agora, caminhando para resolver o problema, disse o idoso. Todos cometemos erros. O que importa é o que fazemos depois. Jair abaixou a cabeça em agradecimento silencioso. Eles seguiram até uma área mais densa da floresta. O sol tentava atravessar as folhas altas, criando feixes de luz que iluminavam partes do solo como se fossem pequenas lâmpadas naturais. A tranquilidade daquela paisagem contrastava com a tensão crescente nos pensamentos de ambos. Antônio apontou para uma clareira. Ali é onde encontrei aquela outra armadilha ontem, explicou. Começaram a procurar com cuidado, afastando folhas, levantando pedras leves, inspecionando áreas suspeitas. O trabalho era... O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Minucioso e exigia atenção total. Ao longo da manhã encontraram 3 armadilhas antigas, enterradas quase completamente no solo. Antônio desligou cada uma com um misto de técnica e paciência, enquanto Jair observava atentamente, absorvendo cada detalhe. Durante a inspeção, Jair começou a falar sobre sua vida. Contou como havia se afastado da vila depois que sua antiga oficina foi fechada. Comentou sobre a dificuldade de lidar com críticas e o quanto sentia falta de se sentir útil. Antônio ouviu em silêncio, respeitando cada pausa, cada hesitação. Entendo mais do que parece, disse o idoso após um dos relatos. Muita coisa aqui dentro, apontou para o peito, pesa mais que a montanha inteira. Mas isso não significa que não possamos recomeçar. Jair olhou para ele com gratidão evidente, mas sem dizer nada. Por volta do meio-dia, o sol já estava mais forte. Os dois se sentaram para descansar. Antônio tirou da mochila um pedaço de pão e ofereceu a Jair, que dividiu com ele em silêncio. A pausa trouxe alívio aos músculos cansados. Foi então que Antônio percebeu algo diferente. Um cheiro forte no ar, uma mistura de terra molhada e vegetação esmagada. Não era comum naquela região específica. Jair, você está sentindo isso? Perguntou o idoso. O artesão farejou o ar. Parece. Como se algo tivesse deslizado por aqui. Os dois se levantaram imediatamente. Caminharam mais alguns metros, seguindo o cheiro e os sinais no solo. Uma fileira de marcas profundas na terra indicava um recente deslizamento de pequenas pedras. Não era nada grande, mas suficiente para alterar parte da trilha. E, mais adiante, havia algo ainda mais preocupante. Um segmento da encosta estava cedendo. Antônio aproximou-se com cautela. O solo estava instável, rachado, como se uma força lenta estivesse puxando tudo para baixo. Ele tocou a terra com o cajado. O chão vibrou levemente. Isso não é bom, disse Antônio, sentindo um frio percorrer sua coluna. Se a comunidade continuar usando a trilha, alguém pode se machucar. É preciso avisar todos. Jair concordou. Vamos marcar tudo e levar à reunião da vila. Eles precisam ver. A preocupação com a integridade da trilha tornou o restante da tarde ainda mais tenso. Ao voltarem, ambos estavam exaustos, mas determinados. A segurança da montanha era a responsabilidade deles agora. Quando Antônio finalmente retornou à cabana, já era fim de tarde. O céu estava tingido de tons alaranjados, e o ar esfriava rapidamente. A porta se abriu, e o caramelo veio na direção dele mancando com entusiasmo. O idoso se abaixou, recebendo o carinho do cachorro. Calma, companheiro, calma. Eu também senti sua falta. Ao entrar, percebeu que algo estava fora de lugar. Um pano no chão. Um balde virado. O caramelo olhou para Antônio com uma expressão que misturava culpa e expectativa. Você tentou me seguir? Perguntou Antônio, embora já soubesse a resposta. O cachorro latiu baixinho, como se confirmasse. O idoso suspirou. O caramelo ainda estava vulnerável,
mas sua vontade de ficar perto era maior que qualquer dor. Era impossível não se comover. Antônio refez o curativo da pata, aquecendo água, limpando com cuidado e trocando as bandagens. A cada gesto, percebia o quanto aquele animal já fazia parte de sua rotina, de sua vida. A noite caiu com uma lua grande iluminando a mata ao redor. Antônio sentou-se no alpendre da cabana, com o caramelo deitado aos seus pés. O silêncio da montanha parecia mais profundo, como se aguardasse algo. O idoso pensou em tudo o que havia acontecido naquele dia. Em Jair. Nas armadilhas. Na instabilidade da trilha. No inesperado vínculo com o cachorro. E no próprio coração que, aos poucos, parecia recuperar um ritmo que há anos não tinha. A lua brilhou forte, iluminando a trilha que passava em frente à cabana. Antônio sentiu um arrepio, não de medo, mas de antecipação. Como se a montanha estivesse tentando comunicar algo. Ele olhou para o caramelo. Acho que isso é só o começo, meu amigo. Dentro da cabana, a chama do fogão voltou a subir, lançando uma luz quente sobre o ambiente. E, pela primeira vez em muito tempo, o idoso não se sentiu sozinho. O amanhecer seguinte parecia diferente, como se a montanha respirasse com mais força. Uma névoa densa cobria tudo ao redor da cabana, criando uma cortina espessa que escondia as árvores, o chão e até mesmo parte do céu. Era o tipo de manhã que deixava os sons mais abafados, como se o vento, os pássaros e o movimento da natureza estivessem presos dentro de uma enorme almofada de algodão. Antônio abriu os olhos devagar, sentindo o corpo pesado da caminhada do dia anterior. O caramelo dormia enroscado perto do fogão, onde a brasa ainda sustentava um calor suave. O idoso se levantou com cuidado, apertando o casaco contra o peito para afastar o frio que atravessava a madeira das paredes. Ele caminhou até a janela. A neblina parecia tão espessa que mal permitia ver 1 metro além da vidraça. Aquele tipo de nevoeiro sempre anunciava que algo estava mudando na montanha. Ele sabia disso desde a juventude, quando seu pai o ensinara a interpretar sinais do clima. Virou-se para o caramelo, que agora observava tudo com os olhos atentos. A pata ferida estava melhor, mas ainda exigia repouso. Mesmo assim, o cachorro insistia em demonstrar energia, tentando se levantar com mais rapidez do que devia. Devagar, meu amigo. Ainda precisamos de tempo. O animal abaixou as orelhas, mas permaneceu próximo às pernas de Antônio, como se esperasse ordens para começar o dia. O idoso acendeu o fogão com pedaços de lenha que havia separado na noite anterior. O cheiro da madeira queimando encheu a cabana, misturado ao aroma forte do café que logo começou a ferver na chaleira. A rotina simples trazia conforto, mas também lembranças de tantos dias solitários que agora pareciam distantes. Enquanto preparava o café, Antônio pensou no encontro que teria mais tarde com Jair. Eles ainda precisavam verificar áreas mais profundas da trilha, e talvez naquele dia avançassem até a parte da montanha que raramente era explorada. A inquietação se intensificava em seu peito. Ele sentia que algo mais estava escondido por lá, algo que a montanha ainda não havia revelado. Mas antes precisava cuidar de outra responsabilidade: manter o caramelo protegido. O cachorro havia demonstrado mais ansiedade na véspera, tentando acompanhar Antônio mesmo com a pata ferida. O idoso sabia que, naquela névoa espessa, qualquer descuido poderia ser perigoso. Depois do café, Antônio arrumou a mochila, colocando dentro dela cordas, uma lanterna, um pano limpo, alimentos e algumas ferramentas antigas que ele havia recuperado para os reparos das trilhas. Tudo o que levava consigo tinha sido apresentado antes na história, como parte de seu passado ou da rotina que ainda mantinha. Pronto para partir, aproximou-se do cachorro. Preciso que você fique aqui hoje. A neblina está forte demais. Mas o caramelo, ao contrário do esperado, caminhou até a porta e sentou-se em frente a ela, como se tentasse impedir a saída. Um gesto simples, mas cheio de significado. Antônio colocou a mão na cabeça do cachorro. Eu volto. Sempre volto. O animal não se moveu. Apenas olhou para ele com uma tristeza silenciosa que fez o coração do idoso doer. A decisão não era fácil, mas precisava ser tomada. O idoso abriu a porta lentamente. A névoa avançou pela madeira e tocou seus pés. O caramelo tentou se levantar para segui-lo. Antônio colocou a mão contra o peito do animal e o manteve no lugar. Eu prometo que não vou demorar. Fechou a porta devagar, sentindo o peso do gesto. A neblina era tão densa que, ao dar poucos passos,
a cabana desapareceu por completo atrás dele. A sensação de isolamento era intensa. Caminhar por aquele cenário era como caminhar dentro de um sonho. Os sons da trilha se tornavam diferentes. Gotas escorrendo das folhas pareciam pingar mais alto. Galhos úmidos estalavam de modo irregular. O vento que soprava nas frestas criava assobios longos e melancólicos. Quando chegou à bifurcação que levava até Jair, Antônio viu uma silhueta que emergia lentamente da névoa. O artesão vinha caminhando em sua direção carregando uma mochila pesada e um caderno nas mãos. Achei que não conseguiria sair da oficina hoje, disse Jair, com a voz abafada pelo clima. A névoa está mais forte do que imaginei, comentou Antônio. Os dois começaram a caminhar juntos, ajustando a velocidade dos passos ao terreno úmido. Jair abriu o caderno e mostrou alguns desenhos que fizera na noite anterior. Plantas da trilha, possíveis pontos de instabilidade, e até um esboço das armadilhas encontradas. Resolvi colocar tudo no papel. Assim fica mais fácil apresentar para a vila na próxima reunião, explicou Jair. Antônio observou os desenhos com atenção. Eram precisos, cuidadosos. Revelavam não apenas técnica, mas sensibilidade. Era evidente que Jair buscava redenção através do trabalho. A montanha, que tantas vezes servirá como refúgio para ele, agora se tornava seu caminho de reconexão com a comunidade. O terreno começou a se inclinar. O solo estava mais macio e escorregadio, exigindo que ambos usassem o cajado e os galhos como apoio. A neblina parecia ainda mais grossa naquela parte. Em alguns pontos, Antônio estendia o braço e não conseguia ver a própria mão. Depois de meia hora de caminhada, chegaram a uma área que não visitavam há anos. A trilha era mais estreita, o chão mais irregular, e a vegetação crescia em abundância. Era como se a natureza tentasse recuperar espaço. Jair parou de repente. Sente isso? Perguntou ele. Antônio sentiu. Havia um cheiro estranho no ar. Não era de terra molhada, nem de folhas em decomposição. Parecia um cheiro de madeira recém-queimada misturado com algo úmido. O idoso aproximou-se do matagal que margeava a trilha, afastando galhos com a mão. E então avistou algo que fez seu peito se apertar. Marcas profundas no solo. Como se algo grande tivesse sido arrastado recentemente. Não é um animal, disse Jair, observando as marcas. É pesado demais. Antônio examinou mais de perto. As marcas vinham de cima da encosta e terminavam em uma área onde o terreno estava afundando. Ele passou o cajado sobre o chão. A terra cedeu levemente. A instabilidade cresceu, disse o idoso com preocupação. Se isso continuar, parte da trilha vai desmoronar. Jair abriu o caderno e começou a fazer novas anotações, registrando cada detalhe. Precisamos avisar a vila hoje, completou Antônio. Mas antes que pudessem voltar, algo inesperado aconteceu. Um som longínquo, quase imperceptível, ecoou pela mata. Era algo entre um ganido e um gemido. Os dois se entreolharam. Você ouviu isso? Perguntou Jair. Antônio assentiu. O som se repetiu, desta vez mais claro. Vinha de um ponto mais profundo da floresta, onde a trilha era menos utilizada. Parece um animal, murmurou Jair. Antônio sentiu o coração acelerar. O som era familiar. Podia ser o caramelo. Não fazia sentido. O idoso havia deixado o cachorro dentro da cabana, com a porta fechada. Mas o som que ecoava na mata lembrava demais o lamento do caramelo nos dias seguintes ao resgate. Vamos verificar, disse Antônio, movido por um impulso quase instintivo. Jair tentou alertar para o perigo, mas o idoso já avançava entre as árvores. A neblina dificultava a visão, e a trilha desaparecia sob a vegetação alta. A cada passo, o som ficava mais claro. Era um lamento de dor. Ou talvez de medo. Quando finalmente alcançaram uma clareira, o cenário era inesperado. Não era o caramelo. Era uma cadelinha pequena, de pelo claro, presa em um buraco de erosão. O solo havia cedido parcialmente, e ela estava enroscada em raízes que impediam sua queda total. Seus olhos grandes brilhavam de desespero ao ver movimento. Antônio correu até ela sem hesitar. Era impossível deixar aquela criatura ali, vulnerável e em sofrimento. O idoso se ajoelhou, escorando o corpo com o cajado para não escorregar. A cadela choramingou, mas não tentou morder, como se compreendesse que ele estava ali para ajudar. Jair, preciso da corda,
pediu Antônio. O artesão tirou rapidamente a corda da mochila, segurando firme enquanto o idoso descia até o buraco. A terra escorregava, mas o apoio de Jair mantinha Antônio estável. Ele alcançou a cadela e começou a afastar as raízes com cuidado, criando espaço para libertá-la. A pequena tremia, assustada. Calma, meu bem. Já vai passar. Antônio conseguiu tirá-la do buraco, mas naquele exato momento, a borda da terra cedeu sob seus pés. Por pouco não caiu de volta, mas Jair puxou a corda com força, trazendo ambos para cima. A cadelinha se encolheu nos braços de Antônio, gemendo baixinho. Era leve, magra, claramente perdida há dias. Jair respirava ofegante. Isso foi perigoso demais. Antônio concordou em silêncio, ainda recuperando o fôlego. Precisamos levar ela para casa. A decisão estava tomada. A cadela não sobreviveria sozinha naquela condição. A volta foi lenta. A neblina começava a se dissipar, mas a tensão continuava forte no peito dos dois homens. Quando chegaram à cabana, o Caramelo estava sentado na porta, com um olhar entre alívio e ciúme ao ver Antônio segurando a nova companhia. O idoso se ajoelhou, colocando a cadela no chão. Ela precisa de nós, disse ele ao cachorro. Assim como você precisou. O Caramelo cheirou a pequena, deu uma volta ao redor dela e, depois de alguns segundos, lambeu sua cabeça, aceitando-a. Antônio sentiu os olhos arderem. Mesmo a montanha parecia respirar diferente naquele momento. O fogo acendeu com mais força. A cabana ganhou cheiro de vida nova. E, enquanto o sol finalmente rompia a neblina, Antônio percebeu que a montanha não apenas escondia perigos. Ela também revelava laços. A noite anterior havia sido longa. Depois de resgatar a pequena cadela da erosão, Antônio passou horas cuidando dela. A cabana ficou tomada por uma atmosfera de aconchego e estranheza, como se o pequeno espaço, por tantos anos silencioso, agora precisasse se adaptar à presença de mais um ser vivo. O Caramelo, sempre atento, observou todos os movimentos de Antônio e parecia ter assumido espontaneamente a função de vigia da nova hóspede. Quando o sol finalmente nasceu, tímido atrás das montanhas, a cabana estava envolta por uma claridade suave. O clima havia mudado novamente. O vento soprava quente, embora o ar da montanha ainda carregasse um frescor. As nuvens, fragmentadas, corriam pelo céu como se tivessem pressa de partir. Antônio acordou sentindo um cansaço profundo, mas também algo que não sentirá em anos, um propósito maior que seu próprio isolamento. Ele olhou ao redor. O Caramelo estava sentado perto da porta, vigiando a pequena cadela que dormia acomodada sobre um cobertor dobrado. A imagem despertou no idoso uma ternura silenciosa. A cadela respirava de forma calma. Antônio havia limpado suas patas, dado alimento e água. Era visível que ainda estava muito fraca, mas ao menos estava segura. Preciso lhe dar um nome, murmurou o idoso, sentindo um sorriso surgir. Mas não agora. Há coisas mais urgentes a resolver. A reunião com a comunidade o aguardava naquele dia. Ele precisava relatar a situação da trilha, mostrar as anotações de Jair e alertar a todos sobre o risco dos deslizamentos. Era sua responsabilidade, e o peso disso o acompanhava desde que encontrara a primeira armadilha. O Caramelo se aproximou dele, como se tivesse percebido sua inquietação. Hoje vocês dois ficam aqui, disse Antônio, acariciando a cabeça do cachorro. O cão inclinou levemente o focinho, demonstrando uma leve discordância, mas Antônio sabia que, dessa vez, poderia deixá-los com tranquilidade. Após comer algo simples, ajeitou a mochila, conferiu as anotações de Jair e respirou fundo antes de abrir a porta. O sol iluminava o chão úmido com um brilho dourado. A pequena cadela ergueu a cabeça e soltou um gemido discreto, como se entendesse que ele iria partir. Eu volto logo. O caminho até a vila sempre fora solitário, mas naquele dia havia um peso diferente. Antônio sabia que levar más notícias não era simples. Os moradores da vila confiavam em suas tradições, em sua própria leitura da paisagem, e muitas vezes resistiam a mudanças. A montanha era como uma velha amiga para eles, mas também um território cheio de armadilhas de orgulho. A caminhada levou mais tempo do que o normal. O terreno ainda estava úmido pela neblina intensa do dia anterior, e cada passo exigia cuidado. Pelo caminho, Antônio percebendo as mudanças no ambiente. Pequenas árvores inclinadas, marcas recentes de deslizamento nas encostas, manilhas de barro quebradas por trepidações naturais.
Todos eram sinais de que a montanha estava se mexendo. Quando chegou à vila, encontrou um movimento incomum na praça. As pessoas conversavam em pequenos grupos, com rostos tensos. Alguns olhavam para cima, para as nuvens que corriam rápido demais. Outros observavam o calçamento como se esperassem ver rachaduras surgirem ali mesmo. Foi Dona Eunice quem o viu primeiro. Antônio, estava justamente pensando em você. As coisas estão agitadas por aqui hoje. O idoso se aproximou. O que aconteceu? A cozinheira suspirou. Soube que alguns turistas reclamaram de trechos perigosos na trilha. Estão assustando o pessoal, dizendo que o caminho está abandonado. O líder da associação quer falar com você. Antônio franziu o senho. Ele sabia que a visita de turistas sempre trazia algum tipo de comentário exagerado, mas naquele caso eles talvez não estivessem errados. Ele seguiu em direção ao salão comunitário. Lá dentro, os moradores estavam reunidos. O líder da associação, um homem chamado Noé, estava de pé no centro, conversando com um grupo pequeno. O som das vozes se misturava ao ruído de cadeiras sendo arrastadas. Noé se virou quando viu Antônio entrar. Ainda bem que veio. Precisamos ouvir o que tem a dizer. Antônio se aproximou. Jair estava lá também, sentado ao fundo, segurando o caderno com força, como se temesse soltá-lo. Trouxe informações importantes sobre a trilha, disse o idoso. Precisamos agir rapidamente. As pessoas se aproximaram para ouvir. Antônio respirou fundo e começou a relatar tudo: a descoberta das armadilhas, a instabilidade do terreno, o trecho da encosta que poderia desabar com uma chuva forte. Conforme falava, alguns moradores expressavam surpresa, outros demonstravam preocupação. Era evidente que ninguém imaginava que a montanha estivesse mudando tão rápido. Jair se levantou timidamente e abriu o caderno, mostrando os desenhos. Fiz algumas plantas. Isso aqui é o ponto mais instável da trilha norte. Se houver um deslizamento, pode afetar a passagem principal. As pessoas se curvaram para observar. Noé levou a mão ao queixo. Isso é sério, disse ele. Muito sério, completou Antônio. Precisamos reunir voluntários e reforçar essa área antes que algo pior aconteça. Os moradores começaram a trocar olhares. O silêncio que se instalou era carregado de dúvidas e receios. Muitos ali tinham receio de confrontar mudanças. A montanha era conhecida, previsível na visão deles. Admitir que ela pudesse mudar, que apresenta-se novos perigos, era quase como admitir fraqueza. Finalmente, Dona Eunice ergueu a voz. Se Antônio e Jair dizem que é necessário, eu confio neles. E vocês deveriam confiar também. A frase abriu espaço para outras vozes. Eu ajudo. Eu também. Se for preciso, posso levar ferramentas. Logo, metade dos presentes já havia se voluntariado. Antônio sentiu os ombros aliviarem, como se parte do peso fosse compartilhado. Apesar da decisão coletiva, algo dentro dele não se acomodava. A sensação de que a montanha guardava mais segredos continuava firme. Quando a reunião terminou, Jair se aproximou. Achei que ninguém fosse ouvir a gente, confessou. A voz das pessoas certas tem força, disse Antônio. E você está entre elas. Jair corou, escondendo um sorriso. A caminhada de volta para casa foi mais rápida. O idoso sentia uma urgência em retornar, não apenas por preocupação com os animais, mas porque aquele dia havia sido importante. Era como se, depois de anos afastado, ele estivesse se reconectando com a comunidade, com a montanha e consigo mesmo. Quando se aproximou da cabana, encontrou o Caramelo sentado na porta, as orelhas levantadas. Assim que viu Antônio, o cachorro latiu alegremente e correu em sua direção mancando levemente. A pequena cadela surgiu logo atrás, andando de forma desajeitada, mas animada. Antônio ajoelhou-se e acolheu os dois. Estou de volta, meus amigos. Naquela tarde, o idoso se dedicou a reforçar o espaço interno da cabana, preparando um canto especial para a nova hóspede. Ele buscou mantas limpas, ajustou o fogão para que aquecesse mais eficientemente e colocou um pote de água perto de onde ela agora descansava. O Caramelo observava tudo de perto, sempre curioso, como se quisesse ajudar. A cadelinha começou a demonstrar sinais de melhora. Seus olhos antes opacos agora brilhavam com mais vivacidade. Ela tentou brincar com o Caramelo, que primeiro estranhou, mas logo cedeu ao toque brincalhão.
Essa cena arrancou um riso baixo de Antônio. A energia dos dois transformava a cabana em algo mais leve, mais alegre. Quando a noite chegou, a lua iluminou a montanha de forma plena. O vento soprou de maneira suave, trazendo consigo um cheiro de campo aberto. Antônio se sentou do lado de fora, observando o céu, enquanto o Caramelo deitava ao seu lado e a pequena cadela adormecia dentro da cabana. A montanha parecia mais viva do que nunca. E, dentro de Antônio, algo florescia. Era mais que esperança. Era uma certeza. A vida, mesmo quando parece ter parado, encontra caminhos invisíveis para recomeçar. O dia amanheceu com o céu claro, sem vestígios da neblina que tivera dominado a manhã anterior. A luz do sol iluminava cada canto da montanha, criando sombras longas e detalhadas entre as árvores. O ar fresco trazia o cheiro de terra úmida, folhas e madeira queimada de fogueiras antigas. Para Antônio, o ambiente parecia energizante, embora cada passo exigisse cautela. Ele sentia o peso das responsabilidades nos ombros, mas também a força do vínculo que estava construindo com o Caramelo e a cadelinha que ainda não tinha nome. O cachorro já estava desperto, abanando o rabo e cheirando cada canto da cabana. A cadela pequena começou a se mover também, explorando timidamente o espaço, mas mantendo distância do Caramelo, que ainda observava com certa reserva. Antônio sorriu, sentindo que ambos os animais precisavam se acostumar um com o outro antes de compartilhar o mesmo território de forma plena. Depois de um café reforçado, o idoso arrumou a mochila com as ferramentas que utilizariam para reforçar a trilha instável. Cordas, pregos, tábuas, machado, martelo, lanterna e caderno de anotações estavam cuidadosamente organizados. Cada item tinha sua função já conhecida, e Antônio sabia que qualquer esquecimento poderia comprometer o dia. Enquanto caminhava, o Caramelo trotava ao lado, sempre atento. Ele mancava levemente, mas a determinação no olhar mostrava que estava pronto para enfrentar qualquer desafio. Antônio sentiu uma pontada de orgulho, lembrando de quando encontrou o cachorro preso na armadilha e da coragem silenciosa que ele mostrará desde então. A primeira parada foi na parte da trilha mais próxima da cabana, onde algumas árvores haviam caído devido à chuva da semana anterior. Antônio começou a remover galhos e pedras soltas, enquanto o Caramelo ajudava a identificar áreas de instabilidade. Os sons do martelo e do machado ecoavam entre as árvores, e o ar carregava o cheiro de madeira cortada. A cadela pequena, agora curiosa, circulava entre os dois, mas mantinha distância quando a movimentação se tornava intensa. Enquanto trabalhavam, Antônio percebeu marcas estranhas no chão, sulcos recentes que não haviam sido notados antes. Ele se agachou para inspecionar e chamou Jair, que os havia seguido até ali para auxiliar. O artesão examinou as marcas, observando o padrão com atenção. Parecia que algo grande havia passado por ali recentemente, mas não havia sinais de que fosse um animal conhecido da região. Isso precisa ser investigado, disse Antônio. Não podemos arriscar que seja algum perigo escondido. Jair concordou e começou a registrar tudo no caderno, acrescentando esboços e detalhes sobre a posição das marcas. Era uma medida preventiva, mas também despertava uma inquietação silenciosa. A montanha escondia mais do que podiam ver, e cada descoberta parecia levar a outras perguntas. À medida que avançavam, encontraram a primeira dificuldade significativa do dia. Um tronco pesado havia caído sobre a trilha principal, impedindo a passagem. Antônio avaliou a situação e percebeu que, para remover o tronco, precisariam improvisar. Ele usou uma corda amarrada a uma árvore resistente, criando uma alavanca que permitisse movimentar a madeira sem esforço excessivo. O Caramelo, curioso, observava cada gesto, como se aprendesse e ajudasse na própria forma silenciosa. Depois de algumas tentativas, o tronco foi removido com sucesso. Mas a ação deixou claro que aquela área estava propensa a acidentes e que precisariam reforçar a trilha com maior frequência. Antônio sentiu cansaço no corpo, mas também uma satisfação silenciosa. Cada pequeno progresso era uma vitória, mesmo que custasse esforço físico e atenção constante. Mais adiante, encontraram uma parte da trilha onde a terra estava mole demais. Antônio testou o solo com o cajado e percebeu que não suportaria peso adicional. Jair sugeriu colocar tábuas cruzadas, criando um caminho mais seguro. Trabalharam lado a lado, equilibrando tábuas e reforçando-as com pregos e cordas. O Caramelo ajudava a identificar pontos frágeis, enquanto a cadela pequena finalmente se aproximou, como se compreendesse que o esforço de ambos estava garantindo sua segurança. Enquanto faziam essa operação,
O idoso percebeu uma sombra se movendo entre os arbustos. Ele parou imediatamente, alertando Jair para a possível presença de outro animal. Com cautela, aproximaram-se e descobriram uma pequena cabra perdida, visivelmente assustada. Antônio conversou com ela calmamente, percebendo que não representava perigo. A cabra se deixou guiar, e logo retornou para a trilha principal. Mais uma vez, a montanha mostrava surpresas inesperadas, exigindo atenção e paciência. No período da tarde, quando o sol começou a se aproximar do horizonte, perceberam que uma das tábuas recém-colocadas estava instável. Antônio se agachou para verificar, sentindo o cheiro da madeira recém-cortada misturado à terra molhada. A instabilidade era maior do que aparentava. Precisaram improvisar novamente, usando mais cordas e pedras para firmar a estrutura. O trabalho intenso exigiu esforço visível, e Antônio sentiu os músculos doloridos. Cada vitória tinha seu preço, mas também reforçava a confiança na capacidade de lidar com obstáculos. O caramelo, atento, permaneceu próximo, e em determinado momento, inclinou a cabeça, alertando sobre uma área onde a trilha ainda apresentava risco. Antônio seguiu o olhar do cachorro e percebeu pequenas rachaduras na terra. O idoso ajustou o reforço, garantindo que ninguém mais se machucasse ali. Com o esforço concluído, fizeram uma pausa. Jair abriu o caderno e começou a revisar todas as anotações, confirmando que as medidas estavam registradas de forma detalhada. Antônio respirou fundo, apreciando o resultado do trabalho coletivo. Havia cansaço, mas também orgulho. A montanha parecia mais segura, e a sensação de dever cumprido era visível nos olhares de ambos. Antes de retornar para a cabana, observaram a paisagem. As sombras das árvores criavam padrões complexos no solo, e a luz dourada do sol refletia nas folhas úmidas. Antônio percebeu como a montanha mudava constantemente, revelando desafios e surpresas. Era uma lição de paciência, atenção e respeito. Ao chegar em casa, encontraram o caramelo e a cadelinha descansando juntos. O cachorro abanava o rabo, feliz com o retorno. A cadela pequena se aproximou, demonstrando confiança, e Antônio sorriu ao observar a interação. Era um momento de ternura e tranquilidade, recompensando todo o esforço do dia. Dentro da cabana, o idoso preparou uma refeição simples para si e para os animais. O cheiro do alimento misturava-se ao calor do fogão a lenha, criando um ambiente acolhedor. O caramelo comeu primeiro, sempre paciente, enquanto a cadela aprendia a se alimentar de forma segura. Antônio sentiu uma sensação de completude, observando o vínculo que se fortalecia entre os três. Ao cair da noite, o céu se iluminou com milhares de estrelas. Antônio se sentou do lado de fora da cabana, com o caramelo aos seus pés e a cadela pequena ninhada próximo à porta. O vento soprava suave, trazendo aromas de flores silvestres e folhas molhadas. O idoso sentiu uma paz profunda, resultado do esforço compartilhado, da superação dos desafios e da construção de um lar temporário, mas cheio de vida. Ele olhou para os dois animais e percebeu que cada um tinha seu papel. O caramelo era a força silenciosa, o vigilante que havia sobrevivido à armadilha e agora protegia sua nova família. A cadela pequena era a esperança, a surpresa que a montanha trouxe, ensinando que sempre há espaço para recomeçar. E ele próprio, Antônio, era o elo que unia todos, equilibrando cuidado, coragem e paciência. Enquanto a lua iluminava a cabana, o idoso pensou em tudo o que ainda precisava ser feito. Havia mais trilhas a reforçar, mais armadilhas a localizar e obstáculos a superar. Mas, pela primeira vez, não se sentia sozinho. A montanha continuava a desafiar, a ensinar, mas também oferecia companhia, amizade e propósito. A noite avançou com sons suaves de vento e animais noturnos. O caramelo dormia próximo, mantendo o semblante tranquilo. A cadela pequena finalmente relaxou, sentindo segurança. Antônio respirou fundo, contemplando a imensidão da montanha e percebendo que cada esforço, cada desafio, cada obstáculo superado era parte de um caminho maior. A vida, mesmo em meio às dificuldades, podia revelar momentos de alegria, ternura e superação. O dia começou silencioso, mas com uma sensação de expectativa no ar. A neblina ainda pairava sobre algumas partes da montanha, misturando-se ao aroma da terra molhada e das folhas úmidas. Antônio acordou cedo, como sempre, sentindo o peso do trabalho dos últimos dias nos músculos, mas também uma energia diferente, uma espécie de determinação que só surgia quando se estava próximo de concluir algo importante. O caramelo já estava acordado,
circulando pela cabana e observando cada movimento do idoso com atenção. A cadela pequena, agora mais confiante, permanecia perto do fogo, acomodada em um cobertor, espiando os dois com curiosidade e segurança. Após o café, Antônio revisou a mochila, certificando-se de que nada havia sido esquecido. Cordas, martelo, pregos, ferramentas para cortar pequenas árvores, caderno de anotações e um frasco de primeiros socorros estavam todos em seus devidos lugares. O idoso olhou para os animais e falou com voz suave. Hoje vamos explorar a parte da trilha que ainda não conhecemos. Vocês dois ficam aqui, protegendo a casa. O caramelo inclinou a cabeça, parecendo questionar a decisão, mas respeitou a ordem. A cadela pequena olhou para Antônio com olhos grandes, demonstrando que confiava nele. A trilha estava mais úmida do que antes. Cada passo precisava ser calculado para evitar escorregões e pequenos desmoronamentos. As árvores formavam túneis naturais de folhas, criando sombras e luzes que dançavam com o movimento do sol. Antônio sentiu que a montanha respirava de maneira diferente naquele dia, como se estivesse preparando algo que só ele poderia descobrir. Enquanto caminhava, encontrou marcas no chão, sulcos profundos que pareciam recentes. Ele se abaixou para analisar e percebeu que não eram marcas de animais conhecidos. Chamou Jair, que já o acompanhava com o caderno aberto, registrando cada detalhe. Isso não é normal, disse Antônio. Alguém ou algo grande passou por aqui. Jair observou e anotou rapidamente. Talvez seja algum tipo de fenômeno natural, sugeriu, tentando encontrar uma explicação lógica. Antônio balançou a cabeça, sentindo que havia mais mistério do que eles imaginavam. Continuaram a trilha, ajustando o caminho com cuidado, evitando áreas instáveis. A cada passo, a montanha parecia revelar novas surpresas. Troncos quebrados, pequenas pedras que se soltavam, galhos que estalavam sob seus pés. No período da manhã, chegaram a um trecho onde a trilha havia sido parcialmente destruída por uma tempestade recente. Antônio avaliou o local e percebeu que precisariam improvisar uma ponte usando tábuas e cordas para atravessar um pequeno desfiladeiro. O caramelo observava atentamente, como se entendesse cada gesto do idoso. Jair ajudava na amarração das cordas, enquanto Antônio equilibrava as tábuas, garantindo que o caminho fosse seguro. Depois de algumas tentativas, a ponte improvisada suportou o peso de ambos, e eles conseguiram atravessar com sucesso. Mas a sensação de alerta permanecia constante. Cada passo errado poderia resultar em um acidente, e a atenção precisava ser total. Mais adiante, encontraram uma pequena caverna escondida entre pedras e vegetação. Antônio sentiu uma curiosidade imediata, mas também cautela. A entrada estava coberta por folhas e galhos, e o cheiro de terra úmida e musgo era forte. Ele chamou Jair e indicou a caverna. Vamos investigar, mas com cuidado. Pode ser apenas um abrigo natural, disse Antônio. Entraram devagar, iluminando o espaço com lanternas. A caverna não era grande, mas havia indícios de que alguém ou algo havia passado por ali recentemente. Marcas de patas e pequenos objetos espalhados pelo chão indicavam que a montanha escondia segredos que ainda não haviam sido revelados. Enquanto examinavam o local, ouviram um som distante, quase imperceptível. Era um uivo familiar, fraco, mas reconhecível. Antônio parou e escutou com atenção. O som vinha de uma direção inesperada, sugerindo que o caramelo estava chamando, mas o cachorro permanecia na cabana. Era impossível. Vamos verificar, disse Antônio, sentindo um impulso instintivo. Seguiram a trilha em direção ao som, ajustando a velocidade e observando cada detalhe ao redor. As árvores se inclinavam de maneira irregular, e o chão estava úmido e escorregadio. Cada movimento exigia cuidado. Quando chegaram a uma clareira, perceberam algo que os surpreendeu. Uma família de veados estava reunida ali, observando-os com cautela. O uivo, na verdade, havia sido de um dos filhotes que se afastou da mãe. Antônio percebeu que a natureza estava cheia de sinais que precisavam ser interpretados com atenção. Enquanto observavam os veados, uma nova surpresa apareceu. Entre os arbustos, havia uma caixa antiga, coberta por folhas e galhos. Antônio se aproximou e examinou cuidadosamente. Era uma caixa de madeira, com sinais de desgaste pelo tempo, mas ainda intacta. Dentro, havia ferramentas antigas e alguns objetos que pareciam pertencer a moradores da região décadas atrás. Jair analisou a caixa com interesse. Isso pode nos ajudar a entender melhor a história da montanha e da trilha, disse ele.
Antônio assentiu. Cada descoberta exigia cuidado, mas também oferecia pistas importantes. Guardaram a caixa e continuaram a trilha, sentindo que a montanha ainda tinha muito a revelar. No período da tarde, encontraram outro desafio. Um trecho da trilha estava completamente bloqueado por uma árvore caída e pedras grandes. Antônio avaliou a situação e percebeu que precisariam de força e planejamento para remover os obstáculos. O caramelo permaneceu atento, latindo suavemente, como se incentivasse o idoso a continuar. Jair ajudou a organizar a retirada, usando cordas para arrastar as pedras e equilibrar a árvore caída. O esforço exigiu força, paciência e coordenação. Cada vitória era conquistada com esforço visível, e o cansaço começava a pesar nos ombros de ambos. Depois de horas de trabalho, conseguiram liberar a trilha. O sentimento de satisfação era grande, mas Antônio sabia que ainda havia mais desafios a enfrentar. A montanha não entregava seus segredos facilmente, e cada obstáculo superado revelava outros ainda maiores. Ao retornar para a cabana, o sol já estava se pondo. A luz dourada refletia nas árvores e na trilha, criando uma atmosfera de magia e paz. O caramelo correu para receber o idoso, latindo alegremente. A cadela pequena, agora mais confiante, aproximou-se e aninhou-se próxima ao fogo. Antônio suspirou, sentindo uma sensação de completude. Cada desafio enfrentado naquele dia havia reforçado não apenas sua força física, mas também a conexão com os animais e a montanha. Ele percebeu que o caminho ainda era longo, mas que cada passo, cada esforço e cada descoberta aproximavam-no do objetivo maior, tornar a trilha segura e proteger todos os seres que dependiam dela. Enquanto a noite caía, Antônio se sentou do lado de fora da cabana, observando a lua refletir sobre a vegetação. O caramelo dormia aos seus pés, e a cadela pequena repousava junto à porta. O idoso pensou em tudo o que havia acontecido nos últimos dias, nas surpresas, nos desafios e nas pequenas vitórias. Cada obstáculo superado tinha um custo, mas também um aprendizado. Cada criatura que encontravam, cada detalhe da montanha, ensinava algo novo. O silêncio da noite foi preenchido apenas pelo som suave do vento e pelos ruídos distantes da floresta. Antônio sentiu que, apesar de todos os perigos, havia uma harmonia silenciosa entre ele, os animais e a montanha. Era uma sensação de pertencimento e propósito que há muito tempo não experimentava. Ele olhou para o caramelo e a cadela pequena, e um sorriso suave se formou em seu rosto. A vida, mesmo com suas dificuldades e surpresas, revelava-se cheia de momentos de ternura, coragem e conexão. Antônio sabia que os desafios ainda não haviam acabado, mas também percebeu que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer obstáculo. O caramelo havia se tornado mais do que um cachorro, era um companheiro leal, corajoso e atento. A cadela pequena representava esperança e renovação. E ele próprio, Antônio, era o elo que unia tudo, equilibrando experiência, coragem e paciência. O céu estrelado refletia o esforço do dia e o início de novas possibilidades. A montanha, silenciosa e imponente, parecia observá-los, oferecendo seus desafios e recompensas de forma constante. Antônio sentiu uma profunda gratidão e a certeza de que, com paciência e cuidado, poderiam transformar a trilha em um caminho seguro, cheio de vida e histórias para contar. Enquanto a lua iluminava a cabana, o idoso pensou no futuro próximo, mais trilhas a explorar, armadilhas a evitar e segredos a descobrir. Mas, naquele momento, sentiu paz. O caramelo dormia tranquilo, a cadela pequena repousava segura, e a montanha parecia sorrir com eles. Cada esforço, cada descoberta, cada obstáculo superado se transformava em aprendizado e conexão. A vida, mesmo na solidão da montanha, era repleta de momentos felizes e emocionantes que valiam a pena ser vividos. O último amanhecer daquela sequência de dias desafiadores surgiu com um céu limpo e um sol dourado que parecia iluminar cada detalhe da montanha com um brilho especial. Antônio acordou cedo, como sempre, sentindo nos ombros o peso dos esforços passados, mas também uma energia que vinha da satisfação de conquistas importantes. O caramelo estava ao seu lado, deitado próximo à porta, os olhos atentos, enquanto a cadela pequena agora corria livremente pelo quintal da cabana, exibindo confiança e alegria que antes não se imaginava possível. O aroma da terra fresca, misturado ao cheiro de madeira do fogão ainda quente, envolvia a cabana em uma sensação de aconchego. Antônio olhou para os animais e sorriu. Hoje é o dia. Hoje vamos finalizar o reforço da trilha. O caramelo abanou o rabo e correu até ele,
como se entendesse cada palavra. A cadela pequena correu atrás, saltitando alegremente. Havia uma harmonia entre eles, resultado de dias de convivência, paciência e desafios compartilhados. Enquanto se preparavam, Antônio revisou todas as ferramentas, certificando-se de que nada seria esquecido. Cada corda, tábua e prego já tinha sido usado antes, e agora, o objetivo era consolidar todos os esforços anteriores. A trilha precisava estar segura, não apenas para turistas ocasionais, mas para todos que moravam ou visitavam a montanha. O caminho até a trilha principal estava silencioso, exceto pelos sons naturais da montanha, o canto de pássaros distantes, o farfalhar das folhas e o vento leve que soprava entre as árvores. Antônio sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa. Ele sabia que este seria o teste final de tudo o que haviam feito até então. Chegando à primeira área instável, o idoso verificou cada detalhe. As tábuas que haviam colocado anteriormente precisavam de reforço. Utilizando cordas e pedras, ajustou a estrutura, certificando-se de que nada ficaria solto. O caramelo ajudava observando pontos críticos, latindo suavemente quando algo parecia fora do lugar. A cadela pequena seguia curiosa, tentando imitar os movimentos do cachorro, mas sem se aproximar demais das áreas perigosas. Enquanto trabalhavam, perceberam uma mudança sutil no terreno. Pequenos desmoronamentos, ainda que superficiais, indicavam que a montanha reagia ao trabalho humano. Antônio respirou fundo, lembrando-se de cada alerta que a própria natureza havia dado nos últimos dias. Cada detalhe importava. Cada gesto precisava ser cuidadoso. Em determinado ponto, encontraram um tronco pesado que havia caído sobre a trilha principal, obstruindo completamente o caminho. Antônio avaliou a situação e percebeu que precisariam de força combinada para removê-lo. Usaram cordas, alavancas e a ajuda de Jair, que acompanhava o trabalho com seu caderno e ferramentas improvisadas. O esforço foi intenso, e cada movimento exigia coordenação e paciência. O caramelo permanecia atento, como se supervisionasse silenciosamente, enquanto a cadela pequena observava de uma distância segura. Depois de várias tentativas, o tronco foi finalmente removido. O sentimento de conquista era palpável. O suor, a sujeira e o cansaço físico foram recompensados pela certeza de que a trilha estava mais segura. Antônio sentiu orgulho, não apenas de si mesmo, mas do caramelo, da cadela pequena, de Jair e de todos os moradores que ajudaram de alguma forma ao longo das semanas anteriores. Cada vitória era fruto de esforço coletivo, de atenção aos detalhes e de paciência frente aos desafios da montanha. Enquanto continuavam, perceberam que alguns pontos precisavam de ajustes finais. Rochas pequenas que poderiam deslizar foram firmadas com pedras maiores, e cordas foram amarradas estrategicamente para criar apoio em áreas inclinadas. Cada passo era acompanhado de cautela, e cada decisão era tomada com base nas experiências adquiridas nos dias anteriores. A montanha, agora, parecia menos hostil e mais cooperativa, como se reconhecesse o esforço de quem se importava com ela. No final da manhã, chegaram ao trecho mais crítico, um desfiladeiro estreito, onde o solo estava instável e qualquer deslize poderia ser perigoso. Antônio e Jair trabalharam juntos, equilibrando tábuas e cordas, ajustando cada detalhe com precisão. O caramelo permaneceu ao lado, observando atentamente. Enquanto a cadela pequena, mais confiante, circulava próxima, mas segura. Após algumas horas de trabalho intenso, a trilha estava finalmente consolidada. O desfiladeiro agora podia ser atravessado com segurança, e todas as áreas anteriormente instáveis estavam reforçadas. Antônio respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e alegria. O esforço de semanas tinha chegado ao ápice, e o resultado era visível: uma trilha segura, pronta para receber qualquer pessoa ou animal que precisasse atravessá-la. Ao retornar para a cabana, o céu estava limpo e o sol banhava a montanha com luz dourada. O caramelo correu na frente, latindo alegremente, enquanto a cadela pequena corria atrás, agora totalmente integrada à rotina da casa. Antônio sorriu, emocionado com a cena. O trabalho havia sido árduo, mas a recompensa estava diante de seus olhos: segurança, confiança e uma sensação de propósito finalmente concretizado. Na cabana, preparou uma refeição simples, mas saborosa. O cheiro da comida misturava-se ao aroma de madeira queimada e terra fresca. O caramelo comeu primeiro, sempre paciente, enquanto a cadela pequena observava antes de se aproximar. Antônio os acompanhou com um sorriso tranquilo, saboreando a sensação de dever cumprido. À tarde,
decidiu caminhar um pouco pelo entorno da cabana. O vento soprava suave, carregando o perfume de flores silvestres e a brisa fresca da montanha. Observou a trilha que havia reforçado, sentindo orgulho e admiração pela transformação. Cada tronco, cada tábua, cada corda, cada esforço físico e mental agora fazia sentido. O caramelo caminhava ao lado, atento a cada som, a cada movimento da natureza. A cadela pequena corria à frente, mostrando entusiasmo e confiança. Enquanto caminhava, Antônio percebeu algo que o emocionou profundamente. Uma família de turistas estava chegando à trilha, acompanhada por um guia local. Eles observaram a trilha consolidada, comentando entre si sobre a segurança e a beleza do caminho. Antônio sentiu um nó na garganta, mas também uma alegria intensa. O trabalho realizado estava beneficiando pessoas e garantindo segurança para todos que visitassem a montanha. O caramelo, percebendo a alegria do idoso, latiu suavemente, quase como se celebrasse junto. A cadela pequena correu até eles, ansiosa e feliz. Antônio os abraçou mentalmente, sentindo que aquela família improvável, ele, o caramelo e a cadela pequena, havia construído algo muito maior do que apenas reforçar uma trilha. Haviam construído confiança, vínculo e uma história de coragem e superação. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Antônio se sentou na varanda da cabana. O caramelo deitou ao seu lado, a cadela pequena acomodou-se próxima à porta, e o idoso observou a montanha iluminada pelo sol poente. O vento suave trouxe consigo o cheiro da floresta, das folhas e da terra. Antônio respirou fundo, sentindo uma paz profunda. Ele pensou em todos os desafios superados, armadilhas, troncos caídos, deslizamentos, instabilidades, a necessidade de improvisação, o medo silencioso diante do desconhecido. Cada obstáculo havia sido superado com esforço, paciência e colaboração. Cada vitória teve seu custo, mas também trouxe recompensas emocionantes. A trilha estava segura, a comunidade informada, e a vida na cabana agora tinha propósito renovado. O caramelo olhou para Antônio, os olhos brilhando com lealdade e carinho. A cadela pequena, agora confiante e calma, aproximou-se e encostou a cabeça na perna do idoso. Antônio sorriu, acariciando ambos. Era um momento de ternura, de conexão e de celebração silenciosa. A solidão que antes marcava sua vida na montanha tinha sido substituída por companhia, amor e um senso de missão cumprida. À noite, a lua iluminou a montanha de forma plena, refletindo sobre as árvores, a trilha e a cabana. Antônio se sentou, contemplando a imensidão da natureza, sentindo gratidão por cada experiência, cada desafio e cada pequena vitória. O caramelo dormia aos seus pés, a cadela pequena descansava ao lado da porta, e a montanha parecia abraçar a todos com sua presença silenciosa e protetora. Antônio percebeu que aquele momento representava mais do que a conclusão de uma trilha. Representava o reencontro com a própria vida, com a natureza, com o cuidado e a coragem que haviam sido cultivados dia após dia. Cada esforço, cada desafio e cada descoberta haviam levado um final feliz, emocionante e profundamente significativo. Enquanto olhava para o horizonte, sentiu uma certeza silenciosa. Não importam os obstáculos que ainda surgirem, o caramelo, a cadela pequena e ele juntos poderiam enfrentar tudo. A vida na montanha não seria mais solitária, seria cheia de desafios, sim, mas também de amizade, ternura e alegria. O futuro estava aberto, promissor, e a sensação de missão cumprida aquecia o coração do idoso como o sol da manhã. A montanha continuaria a mudar, mas ele sabia que agora possuía forças, aliados e coragem para enfrentar qualquer surpresa. Cada trilha, cada obstáculo e cada vitória haviam ensinado que a vida, mesmo em lugares isolados, pode ser emocionante, repleta de ternura e capaz de oferecer finais felizes e cheios de significado. E assim, com o caramelo ao lado, a cadela pequena confiando nele e a trilha segura e iluminada, Antônio sentiu que havia encontrado seu verdadeiro lar na montanha, um lugar de aventuras, amizade e amor silencioso, onde cada dia podia ser vivido com alegria, coragem e esperança. O vento soprava suavemente, carregando os aromas da floresta e o som distante de pássaros noturnos. Antônio fechou os olhos por um instante, sentindo que cada esforço, cada lágrima de cansaço e cada sorriso compartilhado havia valido a pena. O caramelo respirava tranquilo, a cadela pequena descansava segura, e a montanha parecia sorrir para todos eles. A vida havia finalmente encontrado seu equilíbrio. E o futuro prometia dias ainda mais felizes, cheios de descobertas, ternura e companheirismo. Fim.
Você chegou até aqui? Então comente favor, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!